Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, que você seja muito abençoado neste dia, que todas as suas necessidades sejam supridas para este dia. Tudo que você estiver precisando, Deus vai conceder a você através da oração, através de um quebrantamento de coração, você pedindo ao Senhor que Ele não nega nenhum bem aos seus filhos. Queridos, hoje nós vamos narrar a carta número 4 de pastor David Robertson e ela vai falar sobre profecias. Então o tema é profecias para a igreja. Ouça este áudio até o final, você vai ver que tem profecias extraordinárias que você vai ficar impactado, assim como eu fiquei. Quando eu li esta carta, eu fiquei impactado. O Espírito Santo dá instruções extraordinárias para o nosso tempo, para os tempos que estão por vir, e que nós precisamos ouvir e prestar muita atenção para que nós possamos não ser pegos de surpresa, ser preparados pelo Espírito Santo, receber encorajamento, receber sabedoria e instruções para os tempos que estão por vir. Amém? Então, não perca de jeito nenhum. Ouça até o final, vai ser bastante longo, mas você pode pausar, depois continuar, pode sentar em um canto tranquilo, sossegado e ouvir com atenção. Ore para que o Espírito Santo possa falar com você através dessas profecias. E você, assim como eu, você também vai ficar impactado com aquilo que o Espírito Santo fala através de David Robertson. Mas antes de nós narrarmos a carta, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, assine aí as notificações para que você possa receber as novidades do nosso canal. Compartilhe essas mensagens com o máximo de pessoas que você puder, porque você fazendo isso, você também vai estar fazendo parte da grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura, e você receberá o seu galardão lá no céu. Amém? Então vamos à carta. E depois também no final não percam a bênção sacerdotal, que é maravilhosa, você começar o dia, você receber as bênçãos de Deus. Amém? Então vamos à narração da carta de número 4, profecias. Mas antes o pastor David Robertson fala alguma coisa acerca das profecias. Começa assim: querido irmão, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, está escrito assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu mencionei esse versículo porque eu quero partilhar com você algumas palavras de profecias que foram recebidas nos últimos meses. Eu creio que a leitura dessas profecias será uma bênção para você. Essas palavras foram faladas aqui em nossa igreja, mas consideramos você como parte do nosso corpo. Gostaríamos que você tivesse o senso do coração de Deus, como nós temos. Gostaríamos que você recebesse suas instruções e conhecimento. Eu gostaria também que você sentisse seu amor por nós todos, sabendo que Ele nos advertiu tanto a respeito de eventos passados, como também de futuros. Por favor, procure achar tempo em um local quieto para você ler essas palavras ou para você ouvir este áudio repetidas vezes. Peça ao Espírito Santo para rever, para exatamente ver o que ele quer falar com você e para que você entenda essas palavras. Eu sugiro que você faça a leitura ou ouça vagarosamente em um lugar tranquilo, algumas vezes, repetidas vezes, e então medite o tanto que você puder. Ore no Espírito Santo enquanto você está ouvindo este áudio, ou você possa acessar a carta que está disponível no link, ler ela com tranquilidade e deixando que a sua oração venha ajudá-lo, abrindo uma porta de entendimento aos mistérios de Deus. Se você já ora em línguas, vá ouvindo o áudio e orando em línguas para a sua edificação. Conforme você for lendo, observe quantas vezes o Senhor diz para ser forte e se aproximar dele. Ele nos recomenda: venham, venham. Então veja, há uma escolha de nossa parte em ir para ele. E eu descobri que a adoração particular, a adoração pessoal, é o que nos leva àquele lugar de paz, descanso e força de que precisamos. A adoração particular
causa a manifestação da presença de Deus. Quanto mais você adora, mais o Espírito Santo será capaz de penetrar no seu espírito, na sua alma e finalmente em todos os seus sentidos naturais com a sua presença. Logo, a presença de Deus não irá apenas cercar todo o seu ser, como também irá penetrar na atmosfera ao seu redor, em que mesmo outras pessoas se conscientizarão dele, o Espírito Santo. Eu amo e aprecio muito você. Obrigado por ser parte deste ministério. Seu amigo e colaborador, David Robertson. Profecias dadas pelo Espírito Santo através de David Robertson. Não ache estranho, assim diz o Senhor, não ache estranho que quando você me invoca e confia a sua vida a mim, se prostrando no altar, dando-se todo a mim, que eu dou o melhor do meu ensino a você. Porque então você deveria estar surpreso com as coisas que vêm no seu caminho? Pois quando você me pede muito, eu dou muito. Mas eu tenho que lhe preparar para tudo o que eu dou. Pois você não é mais forte que a sua habilidade de operar acima das táticas do mal. Pois se ele conhece as suas fraquezas, então ele irá pará-lo. Mas se ele não achar nada em você, assim como ele não pode achar nada em mim, diz o Senhor, então quando o inimigo vier, o que você dirá? Pois ele não tem nada comigo, pois não há nada impossível para você. Eu não disse que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem? Então feche a sua boca para as coisas que é negativa e abra para as coisas que são positivas. Vá através da escola do meu espírito e eu irei preparar você para as coisas que virão. Pois na minha presença está a alegria e gozo, além de qualquer comparação. E você, que irá tomar o seu tempo para vir, entre em minha alegria e gozo. Você verá que esta é a minha presença e verá que eu estou sempre lá, pois não há nada tão difícil ou mesmo falta de esperança que não deixará você entrar nesta presença. E assim que você se dirigir a mim, isto tudo vai chegar ao fim. Se a vida tem negociado com você, em qualquer coisa, ele disse, então você precisa mudar o negociante. Pois muitos estão perdidos. Eu tenho muito que ensinar. Pois é o meu desejo nestes últimos dias que a sabedoria venha aumentar e que muitas coisas que estavam perdidas nas trevas do entendimento possam outra vez ser ensinadas. Pois há muitas coisas que eu desejo fazer e muitas coisas que eu tenho que dizer, mas as coisas que eu desejo fazer são coisas que eu quis que fluíssem há muitos e muitos anos. Mas essas coisas estão voltando. Então, seja forte para que os seus olhos contemplem o que está ao meu lado, que não muitas gerações viram, porque muitas coisas estão sendo despertadas somente agora. Continue neste caminho e tais coisas que foram perdidas nas trevas, logo você entenderá, diz o Senhor. Pois muitos de vocês se lembram dos primeiros dias da sua salvação. Vocês se lembram de todo entusiasmo e lembram de como andavam. Vocês não sabem que em mim há um caminhar onde tudo é renovado a cada dia? Assim como se eu lhes desse um maná fresquinho do céu todos os dias? Pois eu falarei quais são os meus pensamentos, e quanto mais pessoas se entregarem a mim, mais eu vou poder dedicar-me a elas. Dias já estão vindo que irão exigir de você um andar profundo ao seu redor ou com relação a você, referente a todos os laços do inimigo. Então, tenha bom ânimo e coragem e seja forte, porque os dias de renovação da sua juventude estão muito perto. A cada dia comigo será como o primeiro dia. Pois um fracasso em entender como flui e opera o meu amor,
onde todas as áreas da vida de uma pessoa são afetadas, quando este amor começa a fluir, pois a minha paz começará a reinar e elas não terão falta de nenhum dom e não deixarão de serem equipadas, pois as minhas bênçãos estarão acima delas. Tradução das línguas. Ele orou em línguas e depois o Espírito Santo deu a tradução das línguas. Então esta é a tradução. Alguma coisa a ver com naquelas áreas que você continuamente precisava ser lembrado, precisava sempre ser apontado a você, porque você se esquecia de uma semana para outra. E aqueles que andam no meu amor apreciarão a minha presença e uma nova liberdade se tornará para você com relação àquelas coisas. O grande desejo dele é de que, com o tempo, você comece a entender o relacionamento entre ele e você, que apenas poderá ser desenvolvido pelo entendimento que você tem no seu espírito. Pois não que você possa pôr fora o seu medo e que você será capaz de tomar aquelas decisões voluntariamente para fazer o que eu digo e não modificar o que você chamaria de fé. Repetidas vezes eu trouxe pessoas para esta borda e desejei que elas entrassem, fossem à frente, mas quando elas olharam e viram, muitos se voltaram atrás para a carne, pois automaticamente essa trilha era o caminho mais fácil de andar. Mas nesta operação, com certeza, eu serei capaz de mostrar a muitos de vocês coisas que virão, coisas boas e más que virão, pois eu tenho agendado o crescimento da igreja para tal. Se eles me seguirem, eu posso trazê-los a um lugar que eu preparei para eles, e isso os equilibrará para o que irá acontecer entre as nações e entre aqueles que não acreditam em mim. Naquele dia, uma grande colheita começará, e aqueles que conhecem o seu Deus poderão começar a explorar os seus frutos. Mas você pensa que quando você não me serve e ao contrário serve a você mesmo e pensa apenas em você, e então você sentirá medo. Você pensa que naquele dia, de repente, em uma noite, você conseguirá se levantar como um gigante e que nenhuma das coisas que virão a este mundo lhe causarão maior medo? Para aqueles que ouvem e permanecem sincronizados comigo, e estão indo para frente, mesmo custando a morte de suas carnes, têm recebido a minha preparação para tal dia. A sua provisão é a minha provisão, e uma poderosa colheita virá, porque a única fonte verdadeira que supre as necessidades será aquela fonte que eu abrirei do céu, diz o Senhor. Ó, muitas coisas se verão e muitas coisas virão, brechas entre as gerações, onde estão as coisas que não foram concluídas, mas ó, ouça e veja com os meus olhos, e logo você entenderá os maiores mistérios. Opere neles, pois eu terei o meu caminho antes dessas coisas acontecerem. Terá uma direção para aquele que cumprir o seu ministério como deve ser. Haverá direção para cada um, mas em toda sabedoria, força e poder, todos em diferentes ministérios estarão sendo preparados para cumprir esta hora final. Seja forte, porque outros dirão que você está errado, mas seja forte para as coisas que se verão e para as coisas que se farão. Magnificência será a única coisa capaz de te ajudar a perseverar. Então, seja forte e tenha bom ânimo. E lembre-se: se me perseguiram, eles perseguirão você também. Vá, meu amigo, liberte as pessoas e ande sem nenhum medo, pois a graça, ó graça,
muitas coisas a serem colocadas nos devidos lugares. Não seja fraco, mas seja forte. Entenda que a onda está por vir. O mais profundo arrependimento, de fato, está para vir. O mais profundo. Você verá no corpo de Cristo que antes deste tempo não tinha face, mas você verá a dispensação como muitos viram na deles. O arrependimento mais profundo, o mais profundo, pois saiba que a santidade verdadeira está na entrega, e eu estou começando a encontrá-la aqui, neste lugar, nestes que estão me ouvindo atentamente, diz o Senhor. Os dias de alegria já estão a caminho. Alegria de fato, alegria de relacionamento, alegria de vitória e alegria de banquete. De fato, você ficará contente por ter lutado a boa luta. Com certeza, junto com as coisas que estão vindo sobre esta terra, vêm sinais não comuns e prodígios. Olhe para as notícias e esteja ligado. Aquele clima padrão está mudando e causando o caos. Mas seja forte, você verá sinais que não são comuns, não apenas no céu, mas também na terra. Mas saiba de uma coisa, saiba que esta geração verá muitas coisas pré-anunciando o dia da minha volta, diz o Senhor. Mas com o crescimento de todas as coisas, para aqueles que me servem, sua alegria e sua paz, e mesmo todo o seu entusiasmo será maior ainda, uma grande proporção. Porque aquele que anda comigo realmente é aquele que anda livre. Não apenas que não pense que é estranho, pois muitos pensam, mas você não pense desta maneira. Ouça a minha palavra, porque através dela falo da minha mente, e então você verá razão para as coisas. Mas não pense que é estranho referente à perseguição de fogo a qual tentará você, pois saiba que a sua fé está sendo tentada, mas a sua fé irá aguentar a perseguição. Pois não é como ouro que perece, mas sim a sua fé é pura e que pode resistir a qualquer teste de Satanás possa maquinar contra você, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E saiba que quando eu redimi você, eu lhe supri de todas as coisas que você viesse a precisar, de acordo com as perseguições de fogo que virão para tentar você, como se coisas estranhas estivessem acontecendo com você. Então não fique mais olhando para trás e querendo adivinhar no seu coração. Por que estas coisas estão acontecendo comigo? Por que Deus deixa estas coisas acontecerem comigo? E saiba disso, não sou eu que deixo estas coisas acontecerem com você, mas Satanás está tentando a sua fé. Mas ela é muito mais pura do que o ouro que perece, pois eu sou aquele que lhe deu tudo para que você possa resistir a qualquer teste e maquinações. Seja forte, pois não há nada que virá sobre você que não terá um fim. Portanto, seja forte como a torrente de água que se levantou com fúria contra a casa e ela não caiu, porque estava fundamentada no alicerce de fazer o que eu digo, sim, a tempestade virá com fúria e as torrentes de água se levantarão, mas a sua casa não cairá. E quando os homens puderem ver claramente e você puder ver claramente, outra vez, por causa da tempestade, haverá um testemunho onde eles saberão que eu sou a sua vitória, diz o Senhor. Agora Dave Robertson dá uma pausa para explicar o que o Espírito Santo disse para ele. Então, palavras de Dave Robertson. Você sabe a respeito da frase, como se as coisas estranhas estivessem acontecendo com você? Você sabe quão forte é esta frase?
é quando o diabo vem na tua cara e pressiona você tanto, com tantos tormentos perversos, empurra você, pressiona, te dá tabefes, um verdadeiro exército atrás de você, o mar na sua frente, nenhum lugar para se correr, nenhum lugar para ir, mas ainda assim você sabe que tem as promessas de Deus, como se coisas estranhas estivessem acontecendo com você. Esta palavra que ele deu significa que o diabo te atacou no máximo que ele pôde e você está prestes a se levantar perante Deus e dizer: por que essas coisas estranhas estão acontecendo comigo? Esta a denotação para esse tipo de provação ou experiência. Então o Espírito Santo disse: não pense que é estranho, porque o ouro tão puro como ele pode perecer, mas dentre essas coisas mais puras deste planeta, provavelmente está o ouro. Ele se aloja no fundo do oceano, quase nenhuma coisa natural pode deteriorar o ouro. Ele é muito puro. Ainda assim, o Espírito Santo disse que a sua fé é mais pura do que o ouro que perece, porque a sua fé não pode perecer. Esta é a condição que ele deu a você para que você possa suportar tudo, a menos que você a deixe perecer. Se você permanecer lá, simplesmente permanecer lá, deixando-o fazer o que ele disser, você será um vencedor. Agora ele continua com as palavras do Espírito Santo. Nesta década, verdadeiramente, o povo de Cristo, onde a palavra Espírito e verdade tomará totalmente um novo significado para muitos. Eu me aproximo o máximo de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê pois os desejos a se paz. aumentarão em me conhecer, pois de fato o conhecimento do Espírito e na verdade aumentarão, aumentarão e aumentarão. E para você que conhece e entende, doe-se a mim e vá adiante, pois verdadeiramente eu desejo lidar com a unção e desenvolvê-la, pois verdadeiramente eu desejo vir e estar presente com toda a minha glória e poder em tudo o que você fizer, pois assim que você me conhecer melhor, a minha presença estará com você e ela será a sua força para você continuar. Então seja muito forte e você não irá errar, pois aqueles que passam tempo na minha presença são sensíveis a mim e ao meu mover. E quando eu mudo a direção, eles mudam também. E onde eu estou será onde eu acharei o meu servo. Então, venha. Venha e venha com alegria e esteja contente como se você já tivesse atingido a sua meta, pois um gole de muita satisfação da abundância em que você viverá está prestes a ser oferecido a você, diz o Senhor. O fracasso daquele que deve expressar sua adoração em amor, pela falta de capacidade de comunicação de seu espírito naquelas coisas que sente e sentirá, eu vou entrar pelo meu espírito, diz o Senhor, e pela linguagem que vem somente do céu, na hora que o seu espírito expressar a adoração e o amor que vem daquela nova natureza. Pelos dias e dias de sentir o prazer e grande presença da minha alegria na presença do meu poder. Haverá o som da celebração no campo, como eu me manifestarei naqueles meses que virão. Seja forte e não tenha medo, pois tudo aquilo que você crê que acontecerá está muito perto de vir. Na minha mente, eu tenho um plano de que ninguém deveria perecer. Na minha mente, ele disse: eu tenho plano para cada cidade, para cada homem, para cada mulher e cada criança. E o quanto mais você achar o plano da minha mente para a sua vida pessoal,
o mais você será capaz de mostrar para a vida das outras pessoas. Então, seja forte. Seja forte para o tempo que está vindo, para que você seja exemplo. Pois a escolha que, se isso acontecer, eu terei isso, e se isso acontecer, eu terei aquilo, a múltipla escolha de escolher isso ou aquilo está ficando apertada. O cerco está se fechando, mas eu serei sempre a escolha disponível para aqueles que estão em problemas, diz o Senhor. Pois aqueles que ouvem a minha voz e estão sendo ensinados por mim serão capazes de discernir a minha mente, porque algumas circunstâncias irão mostrar impossibilidades, mas para você que tem vindo para me conhecer e ouvir a minha voz e entender a minha mente, eu irei ter um caminho para você. Um ministério abundante que levarão muitas pessoas para o reino, as quais estão procurando por respostas em suas vidas. Então, seja forte, pois o meu suprimento para você não será pouco, diz o Senhor. Entregue-se a mim, pois muitos de vocês chegaram em um lugar onde querem aprender coisas que vocês não sabiam antes. E mesmo questões que vocês não eram capazes de perguntar antes. Portanto, entreguem-se a mim, e eu irei me comungar com vocês. Porque na minha presença, quando ela tiver condição de mover para essa ou aquela direção, eu poderei intervir no seu dia a dia para responder às suas questões e lhe mostrar o caminho que eu tracei para você andar dentro da sua chamada, diz o Senhor. Porque eu irei suprir as suas necessidades, que são muitas, 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 diz o Senhor. Pois de fato eu irei dar fim a esta raiz, pois muitos de vocês que estão com fome e sede, mesmo sem saber do que, pois muitos ainda não testaram o suficiente para verem o quanto eu sou bom. Mas assim que você testar-me, você nunca mais me deixará e habitará para sempre no caminho onde eu saciarei a sua fome, a sua sede e te alimentarei, diz o Senhor. Então, venha, 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 venha e beba do poço que nunca secará, pois muitas vezes eu desejei fazer isso e muito mais para você, mas eu tenho sido privado e limitado por coisas corriqueiras. Mas saiba disso, muitos estão me ouvindo, portanto, eu tenho podido agora dizer coisas que não foram ditas no dia a dia e mesmo fazer mais coisas que não têm sido feitas diariamente, pois de fato, por muitos séculos, o meu poder não apareceu como se verá nesta década. Então, seja forte e saiba que o diabo estará no ataque. Ele estará atacando internacionalmente e pessoalmente. Então, seja forte, pois são para esses dias que você está sendo treinado. Ouça a tudo o que a palavra diz e mantenha-se forte, pois maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Porque aqueles que se mantiverem fortes irão receber o que necessitam de mim em cada passo do seu caminho. Vão tirar grande proveito, será a colheita, diz o Senhor. Muitos de vocês irão chorar e serão lavados, pois muitos de vocês que pensam estar em algum lugar que não estão. Então, eu irei lavar vocês e trazê-los de volta para a última coisa que você não quis lhe dar antes. E então eu lhe darei a minha graça e a minha força. E de fato, com a minha unção, você terá condição de se livrar de tudo isso, diz o Senhor. Entregue-se à minha graça, a minha graça, a minha graça. Repito, a minha graça. Entregue-se à minha graça,
pois nela você terá liberdade que muitos de vocês têm tentado atingir com as suas obras e trabalhos. Ó, aqueles que têm ouvidos, ouçam, lancem fora todos os limites que põem você em mim, porque tudo o que eu sou flui através daquele que libertou. Agora, David Robertson deu uma parada para dar algumas explicações. Palavras de David Robertson. Simplesmente acredite, e tudo que você fizer, mesmo quando não conseguir, foi feito justamente para que você consiga aceitar. Então, apenas creia. É tudo o que é exigido de você. Não há nada o que você possa fazer para ganhar alguma coisa. Fidelidade está dentro da categoria criado para boas obras. Deve ser uma reação automática do amor em que você anda, e não mérito a ser suplicado para ser ganho. Agora, palavras do Espírito Santo. Há muitos moveres no meu espírito, muitos moveres, muitos moveres. Muitos são reconhecidos apenas no natural, mas, há muitas coisas que podem ser feitas pela minha graça, coisas permanentes, mudanças tão profundas, tão diferentes e tão fortes. Da noite para o dia, você poderá ser liberto de muitas coisas que estavam erradas, mesmo aquelas coisas que levavam você a caminhos errados onde você não devia estar. Fraquezas, fracassos, tentações e pecados. Todas aquelas coisas que prendem uma pessoa. Venha, venha, de fato, venha, pois a minha misericórdia se manifesta na minha graça. Venha, venha a este lugar que é santo. Você verá a minha unção, unção de liberdade. Em uma noite as coisas poderão ser mudadas, coisas maravilhosas compradas por mim. Então preste atenção, você que tem ouvidos para ouvir, porque aqueles que me ouvem também têm a minha voz. Muitas coisas eu tenho a dizer para o aperfeiçoamento do meu corpo, muitas coisas para serem feitas, mas prestem atenção. Tem muita unção disponível onde não muitos têm adquirido. Doem-se a mim, busque-me como nunca você fez antes. Venha para o limite da sua força e eu trocarei pela minha graça, pois de fato, quando eu me manifesto, gloriosas coisas resultarão. Pois muitos usam a sua energia e tempo e de fato seus recursos tentando trocar aquilo que é natural. Mas saiba disso, se eles buscassem com a mesma garra a mudança de caminhar por mim, então o natural se ajustaria num tempo recorde, pois o natural não é nunca o seu problema, mas as circunstâncias que têm encurralado você. Pare de correr e mude o seu jeito para o jeito certo, pois o primeiro lugar em que você perceberá a mudança, quando eu tiver te visitado, será na força que você terá para se levantar e dizer: essas coisas pareciam tão grandes antes, mas agora para mim parece que quase já desapareceram do meu caminho. Ah, se eu soubesse disso antes, eu teria escolhido esta porta em primeiro lugar, em vez de ser a última. Então, ouça o que o Espírito diz, e eu endireitarei e te colocarei no caminho certo, diz o Senhor. Pois o Espírito Santo manifesta a sua presença, pois este é o meu poder, este é o meu poder para mudar. Entregue-se a mim, pois este é o meu prazer, diz o Senhor, de fluir nessas áreas. É o meu desejo de começar a espalhar o meu fogo. Para você que irá receber mais do que uma unção, para você que irá carregar uma unção, para você que está em uma nação que precisa de cura, diz o Senhor. Agora, palavras de David Robertson.
Ele está dizendo o quanto Jesus se qualificou como um Espírito. Ele disse, pois é Ele o Espírito Santo, portanto, Ele procura tal adoração, a Ele, em Espírito. Nesta declaração, Ele, o Espírito Santo, está dizendo que se identifica dizendo que o que Ele verdadeiramente é, pode somente ter comunhão com o que você tem verdadeiramente se tornado em espírito, quando você nasceu de novo. Pois ele diz que ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele diz em espírito, havia uma verdade posicionada que diferenciava entre os santos do Antigo Testamento e do Novo. Eles tinham uma natureza pecadora e não podiam dar-lhe o que você pode dar hoje. Então ele disse, pois ele é um espírito, com letra maiúscula. Portanto, ele procura aqueles que o adoram em espírito, com letra minúscula, em espírito. Espírito do homem, adorando o Espírito de Deus. Porque o que ele está buscando de você, você não pode dar-lhe fora disso, fora da adoração em espírito. E quando ele vier para ter comunhão com você, como ele tem agora, você não sentiria seu prazer e sua alegria, seu mover especialmente pessoas que se afetam, se ele não estivesse se agradando daquela forma de comunhão que você está dando a ele. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Você não recebeu o direito de sua herança? Isso foi o Espírito Santo que disse, né? O Espírito Santo, ele interrompeu, né, a fala dele, e o Espírito Santo falou com ele, e ele disse, maior, o Espírito Santo disse, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Você não recebeu o direito de sua herança? Agora o pastor David volta a falar. Palavra do pastor David. Sim, Senhor, eu sei, você pôs o dinheiro penhorado numa casa, é a sinceridade contra a compra, a sua sinceridade da casa. O céu pôs aqui embaixo o pagamento para alguma coisa. O Espírito Santo foi o penhor do céu. Qual é a possessão comprada? O que você quer dizer que o céu é tão sincero comigo, andando comigo e em tudo e me recebendo como possessão final? Eles deram o penhor do céu para fazer tudo em mim. Bem, será a última vez que eu vou orar por alguém com minhas forças, porque ele não viria. Você está sozinho ou o quê? Agora o pastor David continua falando o que o Espírito Santo diz. Diz o Espírito da graça, muitos dizem que Deus me favoreceu, mas o favor que eu fiz não é diferente do favor que eu tenho disponível para todos, pois eu não faço diferença entre pessoas, não favoreço ninguém. Em muitas áreas o inimigo tem enganado. No entanto, essas áreas são aqueles que te dão a fé e permitem que você termine o seu curso. De onde vem a sua confiança? De onde vem a sua fé? Não vem de me conhecer e que a minha palavra diz sobre mim? Eu favoreci a todos aqueles que creem em mim, diz o Senhor. Quando o Espírito do Senhor está presente, ele pode se mover em você de tal maneira que envolva suas emoções e seu espírito para tomarem decisões. Essas são fortes decisões tomadas pelo Espírito, na medida que você entra na minha presença, para que você possa sobreviver e ser perseverante, mesmo nos dias de problemas e tribulações. Portanto, quando você se entregar a mim, entregue-se de todo o coração. Tome fortes decisões para que você possa andar em tudo aquilo que eu disse que você pode, pois a minha presença está aqui para mudanças e não apenas para tomar decisões, mas eu estou movendo em você pela minha graça para que ela se mantenha em todos. Então cresça, deseje o leite sincero da palavra para que eu possa alimentá-lo com um alimento sólido que ignora os sentidos e leva você ao cumprimento de tudo o que eu tenho para você, diz o Senhor. Pois aquele que me dá os seus ouvidos pode também me dar a sua boca, pois eu tenho muitas coisas para dizer. No entanto, não tenho muitos pelos quais eu possa falar, mas
as coisas que eu preparei para você. Você verá que as coisas faladas de um jeito tradicional não são o meu jeito. As coisas que eu tenho para fazer, as coisas que eu tenho para lhe dizer. Ó, para você que conhece a minha mente e ouve a minha voz, você conquistará, você se moverá para frente e isto será por sua escolha. Pois com os meus olhos você começará a ver e mostrar pela minha palavra e através de exemplo que eu tenho deixado pessoas livres. O meu poder aumentará. Começaram a vir coisas maravilhosas. Saiba que a resistência do diabo sempre será um sinal do que está acontecendo nos lugares celestiais. Milagres e milagres farão as pessoas chorarem, ficarem maravilhadas e se colocarem em pé dizendo: verdadeiramente Deus, o Deus que pensávamos que estivesse morto, está verdadeiramente vivo. Agora, a palavra de David Robertson. Ele disse que você saberá mais sobre adoração quando você se doar mais a Ele, em todas as formas que Ele te ensinar. Palavras do Espírito Santo. Eu digo a você, você saberá mais sobre adoração quando você se doar mais a mim, em todas as formas que eu te ensinei, e então deixe o Espírito Santo vir para ensinar-lhe e ajudar-lhe. Não tem outro caminho, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem pode vir ao Pai senão por mim. E para você que se entregar e perceber que eu sou a sua vida, a caminhada será livre. Pois aqueles que descansam em mim, debaixo das asas da sombra do Altíssimo, a sua vitória está segura. Estais firmes na liberdade onde eu deixei você livre, e não fique emaranhado no jugo da escravidão, mas continue a sua caminhada com o meu Espírito, e a sua vitória será segura, diz o Senhor. Eu disse alguma coisa a respeito dos testes e tribulações, quando parecem te encurralar e te prender. Então, ele diz, você não sabe disso? Que quando você me adora, no meio deles, eu sou capaz de levar você a um lugar onde aqueles testes e tribulações não são efetivos. Agora, explicações de David Robertson. Então, quando eles parecem estar pressionando, quando eles parecem estar pressionando você e que não há esperança alguma, é tempo daquele sacrifício de louvor. Quando eles, os espíritos estiverem pressionando você, então é tempo de você entrar naquele sacrifício de louvor e adoração, porque é desse jeito que ele irá desconectar você deles, dos demônios, puxando você para cima deles, e eles vão descobrir que eles não estão operando onde você está naquele momento. Algumas vezes a sua adoração vai parecer que é seca e sem eficiência alguma. É nesta hora então que você tem que descobrir o que é a verdadeira fé e ficar lá, fique lá adorando a Deus. Um dos mais efetivos jeitos de ficar fora da derrota é adorar a Deus, é acoplar a adoração junto com a confissão da palavra, quando a adoração causou algum batismo de sentidos, onde seja lá o que o natural esteja dizendo, não irá afetar você do jeito como era antes. Adoração e confissão da palavra tem um efeito muito, mas muito poderoso e devastador, pois a adoração combinando com a confissão da palavra, ela traz fé e vitória. Agora, depois dessa explicação, o pastor David ora em línguas e em seguida ele traz a tradução das línguas. Então vem a tradução das línguas que o Espírito Santo falou através dele. Na proporção da fé, deixe-o profetizar na proporção da fé. As coisas que eu desejo revelar e as coisas que eu quero dizer,
coisas do meu espírito, que fala coisas celestiais, coisas do meu espírito, que fala do meu poder ilimitado nas manifestações da minha glória, no reavivamento, no meu espírito, cobrindo a terra como a água cobre o mar. Quem é aquele que pode falar as minhas palavras? Quem é aquele que tem o entendimento? Quem é aquele que pode profetizar na proporção da fé, quando eu, o Senhor, o seu Deus, deseja falar dessas coisas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E quem pode entender as coisas do meu Espírito? O meu desejo é aproximar você de mim e dar-lhe aquelas coisas do meu Espírito. Pois o poço corre fundo e fala da nascente da vida eterna. Pois o poço corre fundo e eu realmente desejo estender até você a operação e demonstrar tudo o que eu sou. É por essa razão que eu enviei para você o Espírito Santo. Ouça o que ele diz. Entregue-se, pois ele foi enviado para fazer esta obra, diz o Senhor. Pois aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que eu tenho a dizer, pois o que eu digo para um serve para todos. Entregue-se a mim, pois muitos de vocês já estiveram aqui em outras ocasiões. Entreguem-se a mim, pois muitos de vocês estão procurando por novas coisas, sendo que eu já me apresentei naquela área. Mas você precisa receber a minha graça, perseverar e ser forte, pois eu tenho coisas para você lá na frente, mas é preciso que você vença agora, aqui, e então eu poderei revelar tudo a vocês aqui e aqui, diz o Espírito do Senhor. Aqui, ajustem as suas mentes para serem fortes, e quando você for, programe-se para adorar-me em oração e jejum. Programe-se comigo. Administre o seu tempo, seja forte, ou terei que dizer a mesma coisa sempre por aí onde você estiver. Você que está machucado, você que tem fortalezas, muitos de vocês têm estado para baixo desde o primeiro dia que chegaram aqui. Mas o meu mover não é pela minha graça? Mesmo para as raízes mais profundas existentes, a minha graça é forte. Pois o meu poder de cura está presente agora mesmo. A minha graça é forte. Então, entregue estas coisas a mim, então eu poderei me mover. Pois falar de grandes coisas, sim, eu posso fazer isso, diz o Senhor. Eu posso falar de grandes coisas às quais você tem sido chamado. Eu posso falar para até o fim da sua vida de tudo o que eu tenho planejado para você. Mas, para encorajar de tempos em tempos, essas coisas são necessárias. Mas quando elas se tornam necessárias para manter você diante de mim, com respeito à caminhada, à sua caminhada. Quando essas coisas são necessárias e você precisa se tornar mais forte e receber a graça que eu tenho para você, e ela é mais forte a cada dia para depender de mim, diz o Senhor. E o alimento que eu te alimento da minha palavra e as palavras que eu te dou para se tornar forte, diz o Senhor. Agora a palavra de David Robertson. Ele está explicando. Eu juntei isso. É muito bom ter uma rápida visão das grandes coisas que Ele quer nos dar, mas quando você precisa disso o tempo todo para manter-se firme, você sabe manter-se firme, mas Ele quer que você fique firme desde que a sua presença junto dEle e o tempo que você passa com Ele seja apenas porque você o ama. Então, Ele poderá manter você no curso disso tudo e mostrar coisas a você e mostrando subsequente. Então a palavra-chave aqui de David Robertson é que você deve estar na presença de Deus, não porque você quer alguma coisa dele, mas simplesmente porque você o ama e você o adora. Continuando o Espírito Santo falando através de David Robertson. Assim diz o Senhor,
como Ele é capaz de fazer uma obra individual em nós, mas mais diversidade, mais posicionamentos de chamados serão cumpridos no corpo de Cristo. Ouça o que o Espírito diz. E aqueles que têm ouvidos para ouvirem estas coisas, ouçam, pois um grande tempo está vindo, e mesmo um grande tempo estará começando aqui na profundidade do que eu terei para espalhar. Agora um comentário de David Robertson. Ele faz um comentário antes e volta a profetizar. Ele disse assim, o David Robertson disse assim, Deus acaba de me dizer sobre algumas coisas que eu estava sentindo no começo do culto. Algumas coisas que eu estou dizendo agora são do coração do Pai, que está cheio de intenções para fazer alguma coisa nesta cidade. E Ele está muito prazeroso em ver as coisas que poderiam ir devagar por causa da religiosidade, às vezes não tem ido tão rápido, pois eu estou recebendo de você aquilo que eu preciso para fazer a obra a qual eu irei fazer. Assim está dizendo o Senhor. Para você que não mede as coisas da mesma maneira que eu, pois algumas vezes centenas de anos passam sem acontecer nada, onde nada é feito. Você acha que está indo devagar? Eu sei que você está indo rápido. Apenas seja forte para o tempo que eu esperei para tal, diz o Senhor. Esta é a mão. Esta é a mão. A mão está muito forte. Esta é a mão e ela não está muito longe. David Robertson fez esses comentários, repetindo as palavras do Espírito Santo e voltou a profetizar. Pois muitos irão olhar para alguns de vocês e dirão, da noite para o dia se tornaram um sinal, e da noite para o dia eles se tornaram uma maravilha. Mas saiba disso, como o Senhor, o semeador, obtém a colheita, assim eu junto isso tudo para mim, e sou capaz de fazer a obra neles. Pois quanto mais a minha presença está no meu povo pela minha graça, mais coisas celestiais podem ser transmitidas, reveladas. As pessoas dirão que as coisas aconteceram da noite para o dia com sinais e maravilhas, e eu direi que eu fui transmitindo bem devagar todas aquelas coisas por muitos e muitos anos. Mas quando essas coisas culminarem e os meus capazes ministros terão condição de chegar à frente para ministrar aquelas graças que eu já tinha dado a eles, para os de fora parecerá que foi uma obra rápida, mas por dentro saiba disso, é o resultado da mortificação, edificação, pondo as coisas para morrer, liberando coisas, ensinando você sobre com a minha graça, ensinando você com o meu espírito, ensinando você com a minha glória. Pois seja forte, pois muitas coisas já estão à mão. Seja forte, e logo você estará numa terra prazerosa, comendo o fruto do meu espírito, diz o Senhor. Não desanime, mas aqueles que podem operar acima da presença do inimigo, pois quando ele vem com as suas intenções de me mostrar que você acabará sem frutos, em lugar onde você não deveria estar, saiba que a maturidade diz que aquele que é capaz de operar acima do desânimo é aquele que é forte no meu espírito. Aquele que é capaz de operar acima dos tormentos e dos medos, olham além de tudo o que está vindo. É aquele que é capaz de operar no meu espírito, diz o Senhor. Então seja forte e saiba que quando você aprender a descansar no que eu te dei e aprender a andar comigo em cada momento de sua vida, em cada dia, então será assim que eu irei andar com você. Então, seja corajoso e forte, pois o que eu tenho para você é maior do que as coisas do inimigo. Então, se levante e se prepara para o banquete, porque os seus olhos verão e seus ouvidos ouvirão, e você então provará e verá que eu sou bom e digno de receber a sua vida, diz o Senhor. Que a sua vida e espírito estejam sujeitos ao Pai, pois a minha correção vem de cima.
ouça a minha correção no Espírito, através da minha palavra. Receba e seja forte sem constrangimento. Nem se vire para a direita e nem para a esquerda, mas receba a minha correção, que vem diretamente de mim. Muitos dizem que o diabo virá e fará isso ou aquilo. Isso é parte do meu plano para tornar você inflexível e forte. Saiba disso, diz o Senhor. Quando eu sou capaz de operar através dos meus dons e espírito e sabedoria e discernimento e revelação, eu não somente irei expor o inimigo, mas irei dar uma norma contra ele, onde nenhum dos meus filhos irá ser machucado. Sim, eu enviarei você vestido com a minha armadura para aqueles lugares onde os homens não ousarão pisar, pois quando eu vestir você com a minha armadura e você ficar de pé na frente do inimigo, sim, as perseguições virão, o inimigo contenderá, mas maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Eu não ganharei os lugares mais escuros da terra? Seja forte para que eu possa falar a minha palavra para todos aqueles que ainda não a ouviram e lhes mostrar o meu poder e a minha glória. Então, seja forte e não seja fraco. Seja um servo que eu possa provar a minha força através de você, diz o Senhor. Para que eu possa colocar você à parte, comece a passar tempo na minha presença, empregando todas aquelas coisas que você tem aprendido. Venha, passe tempo comigo, para que eu possa achar aquilo que eu preciso para te ensinar, te dar a minha sabedoria, equipar você e levantar você. Venha, venha e venha. Grandes coisas eu tenho preparado para você, pois muitos não irão andar deste jeito, pois é raro na história quando eu fui capaz de dar o suficiente para qualquer grupo de pessoas que quisesse coisas acima do nível que estavam. Mas nos meus planos para esta cidade, para esses tempos, diz o Senhor, o meu desejo é apresentar a minha plenitude para todos os pecadores que estão nessa cidade, para que eles possam ver com os seus próprios olhos e ouvir com os seus próprios ouvidos, que eles possam sentir com as suas emoções e venham em minha direção, e eu possa encontrá-los. É o meu desejo de demonstrar para arrancar pela raiz tudo o que impede de demonstrar a minha glória e o meu poder, para que eles tenham a liberdade de escolher e andar comigo, assim como eu corro em direção a eles para andar com eles. Você se deixará por mim, diz o Senhor. O Senhor te pergunta, você se deixará ser usado por mim? Pergunta o Senhor. Agora, palavras de David Robertson. Eu acho que nós estamos escutando diretamente do coração do Pai. Eu acho que nós estamos ouvindo muitas das coisas que estamos orando no Espírito Santo há muito tempo. Eu acho que nós estamos ouvindo parte do plano que Deus está enviando e Ele nem se importa se o diabo sabe de tudo isso ou não. Agora o Espírito Santo continua falando através do pastor David. Ele irá te levantar, ele irá entrar em comunhão com você e lhe dará o descanso, a paz e a alegria, mesmo estando o seu inimigo ao seu redor. Tempos de vitória, tempos de júbilo e tempos de comemorações de grandes vitórias que eu dei a você. Tempos de entusiasmo quando você diz, que dia maravilhoso! O dia em que eu nasci de novo e achei você para servir-lhe e conhecer-lhe como o Senhor Deus. Venha, então venha, pois muitas coisas eu tenho que dizer e fazer em comunhão com você. Venha e venha, comece a se pôr de lado, passe tempo comigo. Será deste jeito que todas essas coisas virão. Venha, venha, venha e venha, diz o Senhor.
pois eu estou perto do que muitos de vocês pensam, mais perto do que vocês imaginam, pois é tempo de se entregar para que você possa entrar na minha presença. É tempo onde você deve alcançar mais adiante do que qualquer outro tempo atrás, pois é tempo de se aproximar de mim mais perto do que antes. É então quando você se entrega a mim e eu me aproximo de você como nunca antes, porque muitas vezes é nesta hora que eu posso fazer coisas que normalmente não tenho condição de fazer. Então ouça o que o Espírito diz, entregue-se, se proponha a ter um encontro pessoal comigo para que eu possa me encontrar com você. Entregue-se a mim para que eu possa me encontrar com você e eu farei muito mais, diz o Senhor. Eu estou te lembrando disso. Lembre-se de que eu disse que se entregar a mim é a verdadeira santidade, pois a pessoa que entra no lugar de entrega total é uma pessoa que irá experimentar a santidade. Ouça o que o Espírito diz, que muitos de vocês estão experimentando coisas diferentes, não comuns, sentimentos de consagração e dedicação que levam vocês a atingirem algo além, não sabendo qual será o próximo passo e você se sente inseguro. Mas estas são dores de crescimento. Elas sempre precedem estes passos no meu espírito e sempre estão acompanhadas de santidade, porque foram trazidas pelas entregas. Muitas vezes o diabo irá ficar de pé nessas portas e lutar, mas seja forte e corajoso. Isso sempre precede os grandes tempos de mudanças, pois muitos de vocês estão dando um passo através de uma porta onde andarão no novo lugar comigo, onde nunca andaram antes. Apenas tão somente sejam fortes, pois aqueles que passarem pelo teste das emoções são aqueles que triunfarão para mim e serão capazes de pôr fora todas as fortalezas, pois o campo onde eu opero é o campo da paz. Cultive a paz e seja forte, e você será vencedor, diz o Senhor. Agora o pastor Dave faz um comentário. Algumas coisas sobre o abandono, não das reuniões com as pessoas, onde passamos a ser um participante dele, na presença dele, sendo que ele vem para ter comunhão conosco, mas está falando de um tempo que está vindo de aprendermos juntos dele como nos entregarmos a ele. Agora o pastor Dave ora em línguas, em seguida vem a interpretação, e a interpretação é essa: sobre uma pessoa que está sendo diligente, sobre como ser diligente em buscar sua presença e sua face, sobre reunir todos juntos em uma igreja. Tem que ser um lugar onde você vai aprender de mim e buscar-me, e não ser um lugar para chegar aqui, sentar e esperar que alguém faça alguma coisa por você. É para que você seja capaz de ver como você ministra. Pois todos aqueles que aprendem a andar comigo no Espírito e vêm para me conhecer através da minha presença, o seu caminhar de fato se tornará um caminhar de alegria e paz e atingirão muitos ao seu redor. As pessoas querem automaticamente o que você tem, porque o que você tem está transbordando. Ó, venha, venha, pois o aumento chegará quando servir-me. É um prazer e regozijo, diz o Senhor. Pastor David ora em línguas e continua a interpretação. Não pense que é estranho, pois um não tem as línguas e outro a interpretação das línguas. Não acha estranho que eu venha e exponho a minha mente, pois a religiosidade me programou completamente e eu não tenho a ver com o que eles estão fazendo. Mas aqueles que estão andando de acordo comigo e ouvindo a minha voz, e aqueles que me dão ouvidos, também darão a voz deles para mim. Eu tenho muito a dizer, muitas coisas a designar, e quando eu tenho um ouvido, eu posso ordenar. Então tenha bom ânimo, pois muitas coisas no futuro serão ouvidas diretamente do céu. Tempos de animação,
está aí na frente, logo na frente. Grandes tempos de alegria e presença e vitória, diz o Senhor. Oração em línguas e depois interpretação. Pela razão dos muitos tempos de jejum e oração, receberão o mover do meu espírito e receberão os meus dons para transmiti-los. Pois um período de jejum e oração está vindo para muitos de vocês, pois eu tenho coisas para dar a vocês de primeira mão, uma vez que a minha glória começa a ser recebida com a pureza das minhas obras e dos meus milagres. Coisas que não são comuns nesta geração serão espalhados como fogo. Os primeiros que receberem da minha mente será reavivado. Aqueles primeiros que receberem atingirão outros pela minha graça para serem participantes da mesma. E, vocês verão muitas áreas em reavivamento. Apenas seja forte, pois o inimigo tentará enganar de frente, fazendo com que aqueles que o desafiaram desistam, diz o Senhor. Línguas, agora interpretação. Entreguem-se e abram-se a mim, pois aqueles que passam muito tempo na minha presença, em pouco tempo estarão melhores do que aqueles que passam muito tempo na igreja e pouco tempo na minha presença. Agora David Robertson esclarece isso. Me parece que é muito tempo na igreja, nos templos, mas sem Deus. Muito tempo nas igrejas, nos templos, e pouco tempo com Deus no particular. Foi uma observação do pastor David Robertson a respeito do comentário que o Espírito Santo falou. David Robertson ora em línguas e continua a interpretação. Seja sábio como aqueles que andam com sabedoria. Um homem sábio nas coisas que não entende, ele irá me buscar até que tenha um entendimento. Pois muitos virão e dirão, eu não entendo estas coisas, apenas permaneçam firmes, sejam fortes e abram-se a mim, pois quando você sentir a minha presença e o meu testemunho interior, no seu espírito, saiba que eu estou querendo te ensinar. Oração em línguas, em seguida interpretação. Se fosse verdade tudo o que muitos estão dizendo, então tudo o que estão fazendo estaria certo. Você não sabe que eu viria me juntar a eles para lutar com eles? Mas pouquíssimos resultados se estão vendo, porque não estão se entregando completamente a mim. Então, seja forte, pois tem coisas que eu preciso ensinar a você. Pois se tudo o que eles estão ensinando fosse a resposta de tudo, não haveria um mover poderosíssimo do meu espírito na terra? Então, seja forte e ouça o testemunho interior e seja sábio, pois eu tenho muitas coisas a dizer que talvez sejam raras, mas para você não será. Para você será clara, diz o Senhor. Então, tenho levado você adiante para uma operação do meu espírito, como você até agora ainda não viu. Oração em língua, depois interpretação. Quando a igreja está certa e as ordens da igreja estão em ordem, um por um virá para me conhecer, pois a marca da igreja que está cheia do Espírito é aquela onde a fiel tem conhecimento e relacionamento comigo fora da igreja e passa um tempo na minha presença. Repetindo esta última. Quando a igreja está certa e as ordens da igreja estão em ordem, um por um virá para me conhecer, pois a marca da igreja que está cheia do Espírito é aquela onde a fiel tem conhecimento e relacionamento comigo fora da igreja e passa um tempo na minha presença, diz o Senhor. Oração em línguas e seguida interpretação. Pois você diz, isto não é comum, não é com isso que eu estou acostumado.
E o Senhor diz que o meu desejo é passar para você a minha mente. O meu desejo é que você entenda a palavra que eu falo. O meu desejo é que você entenda o sólido da palavra, para que você possa entrar em tudo o que eu tenho para você. Então, não ache estranho quando eu tenho alguém que me ouça e tenho a sua boca para falar coisas que estavam escondidas em mistérios por muitas e muitas gerações. Diz o Senhor. Oração em línguas e interpretação. Pois a razão por que você está confuso, incapaz, não apenas de ouvir a minha voz, mas falta de subsídio, no qual proteja a minha paz e cultiva o ouvir a minha voz. Você não sabe se vai para esse lado ou para aquele, pois há confusão e você nem mesmo sabe o que é verdade e o que não é verdade. Você não sabe que quando você nasceu de novo e quando o Espírito Santo começou a habitar em você, eu coloquei testemunho em seu espírito de que você é meu filho ou filha? Então, volte-se simplesmente para o seu testemunho interior, onde opera a paz e a sua aflição, e adote isso comigo como direção, pois eu te darei paz e não confusão. Eu guiarei você em cada passo do seu caminho. Apenas venha e conheça-me, pois do mesmo jeito como você se edifica, você não sabe que você se torna forte naquela natureza onde eu ponho o meu testemunho interior? Pois aquele que se edifica vem para um lugar onde será guiado pelo meu testemunho interior e não será mais confuso, diz o Senhor. Oração em línguas e, em seguida, a transmissão. Confusão, pois aqueles que não ouvem a minha voz, mas são dominados pelas suas emoções e confusões, saiba disso. Muitas vezes é a presença de um espírito maligno, confuso e confusão. Mas eu não te dei poder sobre todo o poder do inimigo? Confusão não vem de cima, confusão vem de baixo. Ouça o que o Espírito diz, pois o meu desejo é que você ande junto de mim nesses dias que estão por vir. E fazendo isso, você irá evitar mágoas, angústias e muitas catástrofes, diz o Senhor. Fim das profecias. Muito bem, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Então nós terminamos a carta de número 4, que foi bastante longa, deu aproximadamente 1h12, mas vale a pena você ouvir novamente, vale a pena você tirar um tempinho para ouvir de novo em um lugar tranquilo, porque o Espírito Santo falou poderosamente. Eu fiquei muito impactado com essas profecias para os nossos dias e para cada um de nós. Deus abençoe você e até a próxima carta, número 5. Em breve nós estaremos postando aqui a carta número 5. Seja abençoado neste dia e fique com a bênção sacerdotal. Seu irmão em Cristo, Paulo Cruz. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.